Graças a Deus. Bom, hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso colega Afonso, meu xará, né? Afonso Moreira, e ele vai falar sobre o momento espírita, a razão e o dever. Seja bem-vindo, viu, Afonso? Boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos neste nosso encontro de assistência espiritual prestado por esta casa espírita, esta Casa do Caminho, aqui de Santana, bairro secular, abençoado, para aqueles que não sabem, por Santa Ana. Transformou-se, no decorrer do tempo, em Santana, uma tradição religiosa que envolve a todos nós. As casas espíritas instaladas na região, como esta casa abençoada, trazem uma tradição, trazem uma história muito particular. Então, para nós que estamos aqui nesta noite, mais uma vez, é uma grata satisfação poder trabalhar um pouquinho em nosso próprio favor, trazendo a doutrina dos Espíritos de Allan Kardec, para que, à luz da lição do momento espírita, nós possamos sair daqui com mais uma semente, que no momento aprazado irá germinar. Germinar irá crescer, crescer irá frutificar, os frutos amadurecerão, e um dia nós nos serviremos dele, e a excelência nós iremos distribuir estes frutinhos àqueles que estiverem ao nosso redor. Mas para que possamos colher, necessário se faz plantar. Para plantar, precisa antes preparar o terreno. Não sei aqui se alguém já trabalhou em horta. Alguém já trabalhou em horta? Já trabalhou? Ei, meu irmão, aí sabe como é que é. Antes de jogar a sementinha, não é só atirar a semente, como se atira a semente ao piste e aos passarinhos, não é? Os passarinhos, pombos do caminho. Necessário preparar o terreno. É necessário adubar o terreno, é necessário regar o terreno. E se o terreno é pedregoso ou arenoso, é necessário eliminar as pedrinhas, substituir, eventualmente, o terreno movediço pela terra, a terra roxa de São Paulo, não é? Tão famosa através dos tempos, e aqui em Santana também, tão propícia ao café. O terreno precisa estar preparado, adubado, regado. E esta preparação demanda esforço, demanda sacrifício. Sem sacrifício, nós não alcançaremos nada de substancial, pois o esforço pessoal, o sacrifício que imprimimos às nossas realizações, primeiro pensamentos, depois palavras e em seguida as ações. O nosso sacrifício deve se espelhar no sacrifício daquele que veio como nosso Salvador, o Cristo Jesus, que norteia os trabalhos desta casa por intermédio do seu Evangelho abençoado, expresso no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Cumpre-se que façamos uma reflexão sobre o dever, sobre a responsabilidade, sobre os nossos atos. E é normal. É um comportamento perfeitamente aceito entre nós, e que diante da dificuldade, diante do sofrimento, da dor, do inconveniente, exista da nossa parte a eventual reclamação. Aquele que martela o dedo ao pregar a peça de madeira que vai compor o mobiliário que está construindo eventualmente para sua casa, aquele que martela o próprio dedo, quando ele sente aquela dor consequente do seu ato cometido em erro, o que ele faz? Ele lança
um elogio aos céus, abençoada dor que me prega o dedo. Dor dolorosa, que beleza, seja abençoada, irmã dor. Não é o nosso comportamento. Mesmo aqueles que, como nós, estejamos já introduzidos no Espiritismo há algum tempo, claro que somos todos aqui alunos de Jesus. Nós somos pequenininhos ainda, somos crianças espirituais. Mas mesmo a gente, quando martela o dedo, esquece da doutrina, esquece da ética e sai, se não aquele palavrão, sai uma exclamação inconveniente. Se alguém ouve, pensa mal de nós. Aí você precisa explicar. Não, me perdoe, porque hoje em dia as construções, os edifícios, são feitos com muita pressa. Eles crescem muito depressa. E são cenários onde as pessoas coabitam em estreito relacionamento. Entenda-se assim, no seu apartamento, no mesmo andar, você espirra e o vizinho de cima diz, saúde! E você responde, obrigado. E o vizinho diz, nada, Afonso. Então, se você martela o dedo, não é? Ou se discute com o seu familiar, ou agride verbalmente alguém, você também faz parte aí de uma comunidade que sente os efeitos dos nossos maus atos. É normal, quando estamos doentes, ninguém vai elogiar a doença. Ah, estou com uma dor aqui de dente, dor abençoada que me recorda a necessidade de visitar o nosso querido dentista, do qual estou afastado já há algum tempo. Se não fosse essa dor lacinante, provavelmente inflamação dolorosa, eu não me dirigiria ao protético que vai me fazer a correção necessária, tratar o canal, etc. A gente vai, não sem antes recorrer àqueles paliativos. Quando dói o dente, o que a gente faz? Liga para o dentista e marca a consulta? Não, procura o analgésico mais próximo que estiver. Se não funciona, ingerido a automedicação é condenada. Toda automedicação, nesse sentido, é condenada. E o espiritismo, a assistência espiritual, é bom que se fale, não dispensa o médico da nossa confiança. Espiritismo, assistência espiritual. Médico da nossa confiança, dentista da nossa confiança, escolhido de acordo com as nossas condições, as nossas possibilidades pessoais. Então, diante da necessidade do enfrentamento da dor, seja dor de dente, dor de barriga, seja aquela azia e má digestão, nós procuramos, primeiro lamentamos o episódio desagradável, reclamamos o que eu fiz para merecer isso. Trabalhei o dia inteiro no Centro Espírita Afonso e agora estou com essa dor de cabeça aqui. Como é que Deus não... Mas eu não acredito nisso, o que eu fiz nesse mundo. É normal, é uma atitude muito comum. E nesta noite abençoada, cabe aqui nós refletirmos sobre a presença da dor, lembrando São Francisco de Assis. Vamos lembrar de São Francisco? A noite está fria, propícia a esta lembrança. O pobrezinho da Úmbria, não é? Região da Itália, onde se encontrava sediado naquela época, já desligado, desvinculado de sua família, caminhava vestido com bastante simplicidade em meio à floresta, indo na direção daqueles que poderiam auxiliar, aquele por quem pedia esmolas. Ele esmolava, Francisco de Assis pedia esmolas para alimentar os necessitados do caminho, sem reclamar. E muitas vezes despia-se das roupas que utilizava, os adereços, para poder ofertar àqueles que precisavam mais do que ele. E estava em pleno inverno, a caminho de buscar auxílio, quando o inverno aparece antes da hora, o que às vezes acontece aqui em São Paulo. Recentemente nós tivemos o salto de uma temperatura de mais de 30 graus,
32 graus para 15 graus. Não é só na Úmbria que isso acontece. E, de repente, Francisco de Assis caminha em meio à mata e os primeiros flocos de neve caem do céu. Se imagine nós, de camiseta. Certamente não era a camiseta que ele usava, uma vestimenta que não existia naquela época ainda. Mas se fosse hoje, nós de camiseta, recebendo flocos de neve sobre os ombros, sobre a cabeça. Será que nós nos comportaríamos de acordo com Francisco de Assis? Francisco de Assis eleva as mãos para o alto, olha para a neve e diz: abençoada irmã neve, que me ensina a dor causada pelo frio do inverno. Agradeço-te a lição e te abençoo em nome do Cristo. E prosseguiu, meio geladinho, talvez tremelicante, mas prosseguiu, entendendo que ali estava uma lição que o preparava para dias invernais, para momentos de sacrifício. E aquele que passa pela dificuldade, quer sinta ou não, torna-se mais forte. Ao vencer a dificuldade, nós nos tornamos mais fortes, mais confiantes e às vezes até mais arrogantes. Porque alguém está sofrendo e a gente diz assim: imagina, isso aí não é nada. Vou contar a história do meu problema. E aí a gente superdimensiona o nosso esforço pessoal. Dificuldades são oportunidades de correção e de crescimento. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no 5º capítulo, onde bem-aventurados são aqueles que estão aflitos. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus, pois serão consolados. E no mesmo capítulo, nós encontramos a justiça das aflições. A propósito da justiça das aflições, aquele que, como nós, frequentou há muitos anos atrás, casa espírita com grande tradição na cidade da nossa cidade de São Paulo, no nosso Planalto de Piratininga, deve conhecer essa história que é verídica. Década de 1950, nós não tivemos a oportunidade de conhecer os personagens, mas a história verídica chegou até nós. Na década de 1950, senhora dedicada ao espiritismo, já sexagenária, era a primeira a chegar aos trabalhos daquelas tardes semanais e a última a sair do ambiente de trabalho. Ela destacava-se pelo esforço pessoal, pela dedicação. Ela enfrentava a chuva, enfrentava o frio, enfrentava tempestades de granizo que de vez em quando acontecem em nossa cidade. E o inverno, naqueles anos de 1950 em São Paulo, eram bem mais rigorosos e prolongados do que os do dia de hoje. E essa senhora estava sempre bem-humorada. Morava longe, em região afastada, em época que não havia as facilidades do sistema metroviário. Mas ela chegava pontualmente e nunca houve nenhum apontamento que se referisse a ela onde ela reclamasse do congestionamento do tráfego ou do abarrotamento do bonde, que era uma forma de locomoção naquela época muito antiga, já extinta em São Paulo, mas ainda existente, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ela nunca reclamava, ela sempre estava de bom humor. Vinha para o trabalho, não obstante a penúria, aposentada, dependia dos provimentos do Estado, que eram parcos, insuficientes para as suas necessidades. Era muito admirada também por enfrentar difícil situação no lar. Viúva, tinha um filho paraplégico. E o filho paraplégico lhe custava os deveres da boa mãe, os esforços pessoais, o consolo que ela tinha que levar àquele jovem
que estava adolescendo, estava entrando para a idade adulta, passando por sérias dificuldades, pois chorava muito, via os companheirinhos brincando, jogando bola, e ele foi crescendo em meio àquela situação, e a mãe espírita, conhecedora das necessidades, das aflições que temos que enfrentar, ela sempre tinha uma palavra de consolo e de alegria para aquele garoto, que foi se aproximando da idade adulta. Mas, chegando à idade adulta, desenvolvendo o intelecto, a facilidade da comunicação, criatura com bastante inteligência, dizia para a sua mãezinha: mãe, você vai lá para o centro espírita, pede aos espíritos, mamãe, que me devolvam o movimento dos membros inferiores, das pernas que tanta falta me faz. Mamãe, eu queria brincar, jogar bola na infância, mas hoje eu queria trabalhar, eu queria namorar, eu queria noivar, eu queria estudar, ser alguém na vida, mas assim como estou, o que faço, mãe? Fico preso aqui, mal posso te ajudar nos afazeres domésticos. Mamãe, eu sou um encosto, eu sou um perturbador na tua vida. E a mãe debulhava-se em lágrimas e abraçava aquela criatura, e mesmo assim cumpria os seus deveres fielmente na casa espírita, a que se dedicava sem levar nenhuma reclamação, nenhuma pontuação das aflições domésticas que enfrentava diariamente. E com o passar do tempo, crescia o desânimo e a revolta daquele que ela abraçara como seu filho. Mamãe, que adianta você frequentar esta casa? Veja a miséria, a penúria que nós enfrentamos, eu aqui paraplégico. Deus não dá atenção para nós, não considera o teu esforço. Mãe, pede lá para os guias, para os espíritos de luz, para os benfeitores, como queres chamar a eles, pede por mim, para que eu me levante e seja alguém. Aquilo bateu fundo no coração da idosa senhora. Já quase na casa dos 70 anos, ela dirigia-se, firme, decidida, tinha a saúde do corpo, porque tinha a saúde da alma. Cuidava-se bem, cumpria as necessidades do corpo, como cumpria as necessidades da alma, que compreendiam a oração, a reforma íntima, o evangelho no lar, evitar maledicência, excusar-se do deboche. Ela não partilhava dessas experiências tão negativas às pessoas em geral. Mas naquele dia, ela foi para a casa espírita derrotada. Sentia-se impotente diante da grande necessidade de seu filhinho, que sofria tanto, já um adulto. Ali, preso, ancorado àquela cadeira de rodas que ela havia conquistado com o suor do próprio esforço, porque a doação demorava muito, ela precisou comprá-la. Chegando na casa espírita, o dirigente da casa observou-a pela primeira vez abatida, derrotada, desenganada, exaurida. Mas o que a senhora tem? Mas fale, desabafe. Os trabalhadores da casa também têm o direito de desabafar. Não a toda hora pelas ruas da cidade, mas junto daqueles em que confia. Ele precisa abrir o seu coração, tirar de dentro de si aquilo que lhe represa a emoção e lhe causa dor. O que tens, querida irmã? E ele, pressentindo que se tratava do filho, arriscou. Estava envolvido espiritualmente, positivamente, como acontece nestas reuniões benfazejas, e disse: é teu filho, te dá problema, te causa desabor. O que queres, minha filha? O que posso fazer? O que podemos fazer para te ajudar? Se é dinheiro, vamos recolhê-lo, vamos passar aí a lista. Ela disse: não se trata disso. Pela graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
o que ganho na aposentadoria, o que amealho, lavando e passando roupa para fora, é o suficiente para manter o meu lar. As necessidades estão cumpridas. O que eu quero pedir, se Deus me ouvir, eu queria que Deus devolvesse ao meu filho querido o movimento das suas pernas, para que ele pudesse andar, trabalhar, estudar, namorar, noivar, casar, me dar um neto que alegrasse a minha vida. Ah, Senhor! E ela envolveu-se em tal emoção que foi separada. Porque quando o trabalhador perde o controle das emoções, ele está necessitado de assistência espiritual. Ele está necessitado de reajustamento. Ela foi conduzida para assistência e naquela mesma tarde, ao encerrar-se a reunião, manifestou-se o mentor daquela casa grande, espaçosa, antiga e prestigiosa, e disse: querida irmã, emocionados com o teu coração que se extravasa na piedosa sentimento de mãe, levaremos a Jesus a tua rogativa. E se ela for capaz de se justificar diante do Mestre, entendemos que ele a levará a Deus, pois tudo vem de Deus. Jesus assim nos ensinou. Seremos os portadores do vosso pedido e o faremos no mesmo dia de hoje. Ajude-nos com a tua oração fervorosa. Rogue a teu filho que ore também, para que as nossas preces se elevem aos céus e ele possa, se for do seu merecimento e necessidade, ser atendido. A partir daquele instante, a senhora emocionada sentiu um novo ânimo tomar conta de seu coração. A esperança reluzia diante dela. Ai, Jesus, Senhor! Levantou-se do espaço da cadeira onde se encontrava, retornou ao lar, abraçou fervorosamente o filho e disse: filho, confie, pois os guias hão de nos ajudar. E o filho respondeu: quero ver. Na consulta imediatamente realizada, na semana que se seguiu, pois o rapaz passava por consultas para acompanhamento da medicação que tomava, para evitar outras sequelas, além do movimento impeditivo das pernas. O médico, após os exames habituais, embora não tivessem a dimensão dos exames realizados no dia de hoje, a tecnologia, a ciência ainda engatinhava nesse sentido na década de 1950. Mas o médico fez uma profecia, se esta questão é assim colocada na ciência médica. Ele diz: olha, parece que alguns movimentos dos músculos inferiores estão reagindo. Parece que a medicação, ao longo de tantos anos, está fazendo algum efeito. O resultado dos novos remédios está nos surpreendendo. Vamos modificar o tratamento. Vamos incentivar a movimentação. Vai ser necessário. E aí o médico, diagnosticada a sutil melhora, receitou exercícios físicos acompanhados por fisioterapeuta competente. E devagarzinho, milagrosamente, passo a passo, o garoto tremia e caía às vezes quando resolvia equilibrar-se nas próprias pernas. Da cadeira de rodas manual, como existia naquela época, passou às muletas. Conseguia levantar-se da cama sozinho e ir ao banheiro para as necessidades fisiológicas que em outra circunstância carecia do auxílio da mãe. E devagarzinho as melhoras foram se instalando naquele lar, ao mesmo tempo em que a alegria dominava
o coração daquela mãe. Eu tenho fé, eu tenho esperança que um dia, filho querido, irás por aquela porta fora para o mundo. E ali sim foi uma profecia. Passado alguns meses, ao chegar em casa, qual foi a surpresa daquela senhora? Ao retornar da casa espírita, o filho estava no jardim, os braços justapostos sobre a cintura, olhando para ela, de pé, sem o auxílio das muletas, a dizer: mãe, hoje finalmente eu vou sair. Me arranja um dinheiro? Mas claro, meu filho, mas vais sair sozinho? Filho querido, é a primeira vez que andas sem o auxílio das muletas? Mãe, meus amigos estão aí. Eles têm carro. Só preciso de algum dinheiro. Porque ninguém vai levar um semi-aleijado como eu e ainda pobretão para as diversões, que eu pague pelo menos os refrigerantes que eu vou consumir. Aquela tarde trouxe notícias duvidosas para aquele lar. O jovem, já adulto, retornou muito tarde e visivelmente alcoolizado. A mãe compreendeu aquele erro que ele cometia, justificando. É a primeira vez que ele sai. É um jovem inocente e nunca conheceu o mundo. É preciso conhecer o mal para vencê-lo. Meu filho não tem culpa. Foi induzido por esses garotos aqui da região, malfeitores que andam pelas ruas. E assim aquilo passou batido. No centro espírita se perguntava-se do rapaz. E ela dizia: está cada vez mais forte, está cada vez melhor. Ao voltar para o lar, depois dos afazeres das entregas de roupas que levava para fora, ela encontrava o filho no jardim, um jardinzinho instalado à frente da modesta residência. Mãe, isso é hora de chegar? Não está vendo? Estou na hora e eu preciso sair. Mas, meu filho, sair para quê? Para quê? É para procurar emprego. Eu estou procurando, mãe. Ela disse: mas você volta sempre tarde. Ela tinha pudor de dizer, embebedado: você volta perturbado. Mãe, quem não se perturba num mundo como esse? E eu, tantos anos, preso àquela miserável cadeira de rodas, agora que eu começo a viver, a senhora vem me criticar? Mãe, pelo amor de Deus, ponha-se no seu lugar. Quem é a senhora? Eu estou estudando. Eu vou me formar um dia, não sei quando, porque esses estudos são complicados. A minha cabeça ainda... Mãe, me dá dinheiro. Filho, não tenho. Me dá dinheiro. Filho, mãe, ainda dá tempo de ir na caderneta de poupança retirar algum dinheiro que eu preciso, pois nós vamos fazer uma pequena viagem. Esta situação dolorosa foi se agravando. E esta senhora, com o filho sadio, ia para o trabalho espírita visivelmente preocupada. Não ousava, no entanto, pronunciar qualquer palavra de reclamação. Entendia que havia uma lição que ela não entendia, mas que estava vivenciando naquele instante. Um dia, o filho, perturbado, embebedado, sedado por drogas que aprendera a utilizar, com dependentes químicos que frequentavam a mesma rua, pediu dinheiro. O quê? Isso aqui, mãe? Isso não é dinheiro. Meu filho, é tudo que eu tenho. A nossa caderneta de poupança, que era para os dias de dificuldade, não tem nada, eu não tenho nada. E aquele jovem, já quase adulto, agrediu a mãe fisicamente. Atirou-a a um canto. Sentindo o baque da dor, doía-lhe mais o coração pela ingratidão do filho querido. Apesar da agressão, ela continuava amando o seu filho, pois o verdadeiro amor é o amor de mãe. O corpo estava machucado, mas o coração despedaçado. Saiu à procura
de alguém que ajudasse, conseguiu algum dinheiro emprestado e levou para o rapaz. Filho, tá aí o dinheiro. Também, né, mãe? Assim, só assim que você reage, eu nem vou falar. Saiu, ausentou-se de casa alguns dias e a preocupação daquela mãe foi muito grande. No centro espírita, a exemplo do que ocorrera meses atrás, visivelmente desequilibrada, instalou-se entre os trabalhadores, o dirigente localizou a necessidade e disse: vem aqui, minha irmã, o que acontece em tua casa? Ela despejou as emoções represadas em seu coração. Contou tudo o que acontecia. E o mentor amigo, naquela mesma tarde, naquela mesma tardezinha, ao encerrar dos trabalhos, manifestou-se piedosamente. Querida irmã, pedistes a recuperação de teu filho, e nós levamos o petitório a Jesus. E com o consentimento do Pai, ele se recuperou. Levaremos agora novamente a solicitação para que teu filho se recupere moralmente e possa ser o filho que tanto desejas em teu lar. Ela ajoelhou-se. Os dirigentes imediatamente retiraram ela daquela posição de subserviência que não cabe num centro espírita, pois cumpre ajoelhar-se em espírito, não o corpo. A genuflexão não diz nada. O orgulho precisa ser abatido dentro de nós. Voltou para casa. Encontrou o filho estirado na cama em febre alta. E ele gritava: mamãe! Qual criança pequena e desvalida? Mamãe! 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 Me dói! O que, filho? O que lhe dói? As pernas, mamãe. Mas o que aconteceu? Mamãe, não me pergunte o que aconteceu. Mamãe, chame o médico, eu preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, mãe, não vê que eu estou sofrendo? E ele impunha o pedido, não pedia piedosamente. A mãe ajoelhou-se, orou e saiu em busca do médico de confiança, que, conhecedor daquele caso, imediatamente rumou para aquele lar. E após os exames que lhe estavam ao alcance, prestar naquele instante, depois de apalpar, ver pressão, batida do coração, sentir o movimento dos músculos, as reações fisiológicas, disse aquela senhora: lamento, mãe, mas a recidiva, a recaída, é sempre dolorosa. Ele perdeu completamente a movimentação dos músculos. Não pode levantar-se nem fazer nenhum esforço. Caso contrário, a doença poderá se estender aos membros superiores. E isto irá causar um grande descontrole emocional maior do que ele está enfrentando hoje. A medicação está aqui, do leito apenas para a cadeira de rodas, mas ainda apenas no leito. A mãe orou profundamente, pediu a Deus pelo seu filho, e no dia seguinte, o jovem amanheceu com outra característica moral. Mãe, é o teu filhinho que está aqui na cama, mãe. Mãe, estou com uma vontade de comer aquele pão com manteiga que tem lá na padaria de cima. Quando você puder, você traz para mim? Claro, filho. Depois que eu voltar do centro espírita, vou trazer o pão com manteiga, vou trazer as revistinhas. Mãe, obrigado, mãe. Se você não tivesse aqui, eu não saberia o que fazer. Mãe, Deus te pague, mãe. Mãe, posso pedir mais alguma coisa? O que quiser, meu filho. Meu filho querido, que bom. Você voltou para o meu coração. A mãe entendera que o obstáculo enfrentado pelo filho era o freio puxado pela providência divina para aquela alma ingrata, inescrupulosa, cometesse os erros que já havia cometido em várias existências anteriores. Não havia o que reclamar. Havia que aceitar a dificuldade, a prova, sem lamentação,
sem grito, sem estertores de revolta ou de dor, entendendo que a dificuldade e a dor são proveitosas professoras que nos visitam sempre que nós nos recusamos a aprender e agir de acordo com as leis divinas que nos foram trazidas por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, resumidas no Espiritismo, no fora da caridade não há salvação. Que diante da dificuldade, até da martelada no dedo, se não formos capazes de abençoar, e é bem difícil abençoar o martelo, que nos calemos, não é? Que sejamos incapazes de pronunciar qualquer palavrão ou palavrório desclassificado. Que diante da dor de cabeça, possamos entender que ali está uma necessidade, seja de ordem física, seja uma necessidade de satisfação psicológica, que nos cumpre enfrentar e vencer, sem reclamar, sem adiar este nosso encontro com a cura que envolve necessariamente, num mundo de expiação e provas, este confronto com a dor e com a dificuldade. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. As palavras de Jesus nos ensejando o bem sofrer. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer aos outros, porque me torna um homem mau. Mas com Jesus em meu coração, eu farei o bem sempre que puder, sempre que estiver ao meu alcance, sempre que a razão e o coração me ajudarem a cumprir as leis divinas de amor, paz e fraternidade. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a esta casa e obrigado, Afonso, pela oportunidade de trabalho. Agora tem as perguntinhas. As perguntinhas. Você vai responder as perguntinhas. Chegou o momento da gente colaborar um pouco com perguntas e alguma colocação que queiram fazer. Alguém gostaria? Nós falamos do Frei Galvão, ele construiu aqui o Mosteiro da Luz, não é? O Mosteiro da Luz aqui na Estação da Luz, numa época que o nosso bairro ainda era bastante inóspito, e foi graças a ele que o progresso foi chegando até aqui onde nós nos encontramos. E ele nunca reclamava. Ele tinha 1,90 m, homem alto, forte. Ele nunca reclamava diante das necessidades. Foi expulso de São Paulo porque o governador não ia com a cara dele, não é? O implicou com ele porque era um religioso que se destacava e o expulsou. Quando ele recebeu a notícia da expulsão, imagine se eu fosse expulso. Ia processar, não é? Ia procurar o juiz, o corregedor. O que ele fez, Afonso? Ele juntou as coisinhas, que eram poucos pertences, franciscanos, e a pé, pois os franciscanos naquela época só andavam a pé, foi a pé para o Rio de Janeiro. Na metade do caminho, ele recebeu a notícia de que a população aqui da nossa região, revoltada contra o governador, exigiu que fosse cancelada a expulsão e que ele retomasse o seu cargo. Ou seja, ele conseguiu realizar a sua volta, o seu retorno, a sua reabilitação, sem pronunciar uma palavra. Bom, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, enquanto vocês pensam, você só colocar um pouquinho mais uma pitadinha de sal aqui na conversa, né? Isso é bom. Uma pergunta, Afonso. No caso da restrição que esse rapaz da história teve, de alguma forma você acha que isso podia ser uma necessidade do espírito dele ir assimilando a sua evolução? Porque até certo ponto a restrição física não permitia que ele exercesse a sua mazela, né? Isso. Mas como que isso funciona em termos da reforma íntima? É interessante essa colocação, porque veja, como nós aprendemos no Espiritismo, nem sempre, como diz o Afonso, muito bem, uma restrição
é uma expiação, ou seja, um resgate. Pode ser uma prova, pode ser uma pessoa boníssima que não tem o movimento das pernas, uma alma boa que esteja passando por essa restrição, como diz o meu xará, por necessidade de provar-se, de elevar-se espiritualmente e servir de lição para as pessoas que estão ao seu redor. Mas veja, no caso deste rapaz, a imobilidade o prendia ao lar, um lar de penúria, de dificuldade. Provavelmente, eu não tenho essa informação, mas provavelmente era um espírito que havia esbanjado oportunidades em outras encarnações e que não se fizera merecedor de novamente ter um lar confortável, ter a aventura que nós temos, não é? Que nós temos de viver uma vida na plenitude. Então ele deveria ter em outra encarnação abusado bastante, não é? Como diz um amigo nosso, estourou a boca do balão e agora veio daquele jeito e junto de uma alma bondosa, porque essa senhora, não sei se você concorda, Afonso, mas ela estava ali por livre vontade. Não era por expiação. Ela havia escolhido amparar aquele espírito, ajudá-lo a vencer aquela provação. Agora, se não fosse a paralisia, ele ia falir mais uma vez. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, não o assunto da paralisia, mas a questão do resgate, a alma de mulher em corpo de homem, uma mulher, um espírito, melhor dizendo, né? Porque nós não somos homens ou mulheres, nós somos espíritos. Estamos em corpo de homem ou corpo de mulher, de acordo com a necessidade evolutiva. E nesse livro, Carlota, depois de reencarnar muitas vezes como mulher e usar da beleza para seduzir os homens, ganhar dinheiro, essa história a gente conhece, não é? Ela faliu muitas vezes. Então ela veio muitas vezes como mulher. E na última encarnação, na condição de mulher, num corpo de mulher, e médium, porque ela pediu para vir como médium, para acertar todas as dívidas, mas faliu novamente. Então ela vai para o umbral, depois de uma dolorosa desencarnação, revoltada, né, com tudo aquilo que acontece, e ela pede finalmente, arrependida, para reencarnar. E o pedido da Carlota é atendido. Deus é piedoso. E ela diz assim, agora, porque nós somos assim, agora serei mulher virtuosa, serei boa filha, boa mãe, serei aquela que levará ao eleito do meu coração a paz, a alegria, etc. e tal. Tudo aquelas promessas. Mas aí o Espírito disse para ela, eu disse, o Espírito Zéfiro, que vais reencarnar. Aqui alguém já conhece o meu livro. Vai reencarnar, mas não num corpo de mulher. Agora serás homem, ocuparás um corpo de homem. E como é que ela recebe a notícia? Ela grita, ela esperneia, isso não tem nada a ver com isso. Tá louco você? Eu, homem, eu sou mulher. Deus não pode ser tão cruel assim a ponto de me aprisionar numa jaula de carne. Olhe para mim, você vê um homem, porque há muito tempo ela estava no papel de mulher e cristalizou-se psicologicamente esta condição na sua mente. Então ela acreditava-se um espírito mulher, não existem espíritos mulheres. Então veja, a dificuldade que provavelmente nós estejamos enfrentando, gostei da palavra do Afonso, restrição, gostei, restrição, muito interessante. A restrição que estivermos enfrentando é uma pista para a gente saber qual é o nosso defeito, qual é o nosso resgate. Porque não tem gente que é muito feliz no amor, mas não tem dinheiro? Tem gente que tem muito dinheiro e é infeliz no amor. Tem gente que é infeliz no amor e não tem dinheiro. Tem gente que é feliz no amor, tem dinheiro, mas não tem tempo, não é? Acontece isso. Ou sofre privações que impedem a realização dos seus sonhos. Então, onde estiver pegando, se me permitem essa colocação, onde estiver pegando, é aí que está a nossa problemática pessoal, não é? É isso, Afonso? É isso, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Obrigado, Deus abençoe.
Uma foto aqui para a posteridade. Vem aqui, Afonso. Vem aqui. Um par de Afonso aqui. Um Afonso é bom, 2 é demais. Será? Congelar o sorriso. Já tirou? Não tirou flash aí? Bom, queridos irmãos, depois de ouvirmos essas palavras inspiradoras, que possamos nós aceitar as nossas missões, os nossos desafios com muito carinho, transmutando a nossa vida cada dia mais. Mas para isso, temos que doar cada vez mais de nós mesmos, ao nosso semelhante, ao nosso plano. E é por isso que nesse momento do nosso trabalho de hoje, vamos às nossas vibrações. Nesse primeiro momento, queremos vibrar pelo nosso companheirinho, Sr. Diniz, que nessa semana veio a desencarnar, pela sua família, ele que vinha às terças-feiras nos agraciar com a sua presença, passou agora para o plano espiritual. Que a família dele e o nosso irmãozinho sejam amparados com muito carinho nesse momento. Que possamos levar a mensagem de amor onde quer que formos. Que possamos envolver o nosso planeta Terra com muito amor, ele que passa por tantas transições. Não coloquemos nas mãos dos dirigentes todas as nossas esperanças, mas que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, onde quer que estejamos. E dessa forma, essas atitudes de amor e de paz irão também envolver o nosso planeta nessas vibrações. E essas vibrações irão se juntar a tantas outras pessoas que também lutam por um mundo melhor, quer seja na área da ecologia, quer seja na área da ciência, da espiritualidade. Cada um fazendo a sua parte, irá pouco a pouco mudando a psicosfera desse nosso planeta Terra. Que nós possamos vibrar também pelas pessoas que passam pela privação, pela dependência química, muitas vezes nas ruas, nos guetos, na escuridão. Que a luz divina possa atingir os seus corações onde quer que estejam, que possam trazer a si esperança. Que esses espíritos que de alguma forma passam por essas vibrações sejam tocados. Que essas nossas vibrações possam se juntar a todas as outras vibrações que trabalham nesse campo e nessa seara. Nesse mesmo espírito de paz e de amor, queremos agora agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos voltar ao nosso lar, levando essa mensagem de amor, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação às nossas provas, mas também muita luta e fé para superar cada dia mais as nossas limitações. Que assim seja, graças a Deus. Abrindo nossos olhos lentamente, entrando em contato com o ambiente aqui presente, continuemos ainda em vibrações, em silêncio, pois os trabalhos ainda continuam. Uma boa semana a todos. Graças a Deus.